Vamos à correção da atividade do dia 26/5, página 50, de matemática. Terceira questão. Em cada figura, escreva se é uma reta, uma semirreta ou um segmento de reta e como ela é representada. Então, nós vamos olhar aqui, vamos analisar o que nós temos aqui, a figura que nós temos. Nós temos dois pontos, onde tem aqui o ponto E e o ponto F. Por sobre eles passa uma reta, ligando um ponto a outro. Por que eu sei que é uma reta? Porque na representação, o que passa por cima do ponto é representado com uma seta, tanto de um lado quanto de outro, dizendo que ela segue para o infinito. Então, se ela segue para o infinito, ela é uma reta. Então, eu escrevo o nome reta. E agora, como é que eu represento essa reta? Eu posso colocar E, F e o símbolo da reta em cima deles dois, com a setinha de um lado e do outro. Outra forma que eu posso representar seria assim, ou F, E, e a reta ligando esses dois pontos. Por quê? Porque a reta, ela tanto pode estar nesse sentido, como ela pode vir de E para F. Então, sempre observe, você tem duas formas de representar a reta, né? E os seus pontos, por onde ela está passando, de E para F ou de F para E. Vamos à o segundo item. Nós temos aqui esse desenho, nós vemos dois pontos, que é o ponto H e o ponto M. Nós vemos aqui que do ponto H, essa linha, ela não segue, ela se origina aqui no ponto H e vai seguindo, passa por cima do ponto M e continua pela simbologia infinitamente. Então, eu tenho o quê? Uma semirreta, porque ela está cortada aqui, ou seja, ela inicia daqui e segue. Então, como é que eu represento essa semirreta? Eu represento H, M, iniciando de H e seguindo para M, infinitamente. Eu posso representar o inverso, MH? Não. Por quê? Porque você não tem a origem, você só tem o segmento, né, da reta que vai até o infinito. Então, você não tem como representar isso, ela não está originando daqui e ela não está também seguindo reta para lá. Então, ela tem um ponto de partida, um ponto de origem. Então, eu só posso representar a semirreta desta forma aqui. Vamos à o terceiro item. Eu tenho o ponto P e o ponto Q. Veja que nós temos aqui um segmento de reta. Por quê? Porque está cortada, né? A reta, ela nem se prolonga para cá, nem se prolonga para cá. Ela origina-se e termina nesses pontos. Então, aqui eu tenho segmento de reta. Segmento de reta e vamos representá-lo. Assim
como na reta, eu tanto posso dizer que o segmento começa de P para Q, como eu posso dizer que o segmento de reta começa de Q para P. Então, eu tenho duas formas também de representação aqui, ó. P, Q, a retinha não vai ter setinhas, porque é um segmento, né? Ou Q, P, que também é um segmento, né? Tá? Não tem setinha aqui nem aqui. Bem, assim você representa essa reta, essa semirreta e esse segmento de reta. E além de você classificar, cada um com o seu nome e a sua representação, né? Agora vamos à quarta. Na quarta questão diz assim: marque os pontos, trace as figuras indicadas e escreva se é uma reta, uma semirreta ou um segmento de reta. Então, bora lá. A gente está vendo esse ponto aqui, ó, A, B, e tem essa ilustração aqui em cima, essa simbologia, que nos vai dizer o quê? Ela é uma reta? Não. Por quê? Para ser uma reta, ela tinha que ter a setinha aqui, nessa pontinha e nessa outra. Então, ela é o quê? Ela é uma semirreta. Ela tem um ponto de origem e passa por cima do ponto B e segue. Então, vamos lá. Vamos fazer dois pontinhos aqui. O pontinho A, o pontinho B. E, pela simbologia, eu sei que origina-se aqui, no ponto A. Passa pelo ponto B e segue. Um pouquinho tortinho, mas deu para vocês perceberem aí, né? Começa aqui e segue passando por cima do ponto B, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Uma semirreta. Agora, vamos aqui. Tem o ponto M, tem o ponto R. Vou fazer assim retinho agora. M e o R. E isso aqui é uma semirreta? É um segmento de reta ou é uma reta? É uma reta. Por quê? Porque tenho aqui setinha de um lado, setinha do outro. Então, o que é que a regra nos diz? A reta, ela passa por cima dos pontos, unindo os dois pontos e seguindo, se prolongando para um lado e para o outro. Então, aqui eu tenho uma reta. Agora, vamos para esse outro aqui. Eu tenho o ponto P, tenho o ponto Q, ponto P, ponto Q. Ele é uma reta? Não, porque não tem as setinhas aqui. Ele é um segmento de reta? Também não, porque ele não tem uma setinha nem de um lado, nem do outro. Então, ele é o quê? Ele está segmentado, está cortado. Então, ele tem o ponto de origem e de término dele. Pronto. Que eu posso fazer assim, tanto faz ser de P para Q, como de Q para P. Então, aqui eu vou ter um segmento de reta, ok? Na próxima, tem, trace uma semirreta de origem em um ponto M e que passe por um ponto P. Ora, se eu tenho um ponto de origem no ponto M, vai passar pelo ponto P. Então, pela definição de semirreta, a gente sabe que tem uma origem. E essa origem vai originar no ponto M, vai passar pelo ponto P. Passou e continuou infinitamente para lá. Por que eu sei que é para lá? Porque ele está deixando bem claro aqui, ó, origem em um ponto M. Então, origem e o ponto M, tá aqui.
passando por um ponto P. Passou pelo ponto P e seguiu. Então, aqui, ela é uma semi-reta. Na letra A, diz assim, como é representada essa semi-reta? Então, vamos fazer essa representação. Eu tenho o M, eu tenho o P. Se é uma semi-reta, eu passo o tracinho em cima e coloco para onde ela está seguindo, que é para o ponto P. Vamos à letra B. MP e PM representam a mesma semi-reta, que faltou um Mzinho, representam a mesma semi-reta? Não, né? Por quê? Não. Por quê? Porque o ponto de origem é no M, não é no P. Então, não posso dizer que o meu ponto de origem está no P e segue para o ponto M. Não. Ele se origina aqui e se prolonga passando por P. Se fosse dessa forma aqui, como seria? Ele se originaria aqui e seguiria passando pelo ponto M. Mas não é assim que foi pedido na nossa questão. Então, não representam a mesma semi-reta, pois sua origem está no ponto M, ok? Agora, vamos ver aqui a próxima questão. Na próxima questão, nós temos, marque um ponto M e trace algumas retas passando por ele. Depois, responda. Então, vamos lá. Então, aqui, esse ponto M, vou passar uma reta aqui, vou passar outra reta, mais outra, mais outra, mais outra, tá? Para que seja reta, eu tenho que botar as setas, tá? Note que aqui as retas, elas todas passam pelo ponto M, que foi assim que foi pedido. E aí, a gente vai responder, quantas retas podemos traçar passando pelo ponto M? Olha, aqui eu fiz várias, né, ó. Uma reta, 2, 3, 4, 5. Mas eu posso passar mais um aqui? Posso. Posso passar mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Então, assim, eu tenho infinitas possibilidades de passar retas por cima de apenas um ponto, tá? Porque ele só tem um ponto, ele não tá ligando um ponto a outro, ele é único. Então, nesse único ponto, eu posso passar infinitas retas. Então, vou botar aqui. Infinitas retas. Ok? Então, de novo, ó. Quantas retas podemos traçar passando pelo ponto M? Infinitas retas. Vamos para a próxima. Marque 2 pontos distintos, C e D, e trace uma reta passando por eles. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o ponto C e o ponto D. C, D. Depois, a gente vai fazer o quê? Traçar uma reta, hein? Para ser uma reta, tem que colocar as setinhas. E vamos responder, existem quantas retas passando ao mesmo tempo por C e D? Eu só tenho apenas uma, né? Apenas uma reta. Porque quando eu tenho 2 pontos, eu não tenho como traçar mais uma outra reta que passe por cima
deles ao mesmo tempo, a não ser que eu cubra essa reta aqui, mas essa reta já está. Então, a gente vê a diferença que, se você só tem um ponto, você tem milhares de opções de passar retas por ele. Mas se você tem 2 pontos, você tem apenas uma possibilidade de reta, tá? Bem, espero que você tenha acertado. Corrija a sua atividade e verifique se você entendeu. E corrija caso você não tenha pensado dessa mesma forma aqui, ok? Obrigada!